Será que é momento do Ethereum? Na minha opinião, para que o Ethereum tenha um movimento de alta prolongado, sustentável, é preciso que o Bitcoin roube a cena, chame a atenção, pelo menos mais uma vez. E eu vou te explicar o porquê disso, eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo de uma maneira bem simples. Então, sem mais delongas, já solta aquele like, se inscreve aí no nosso canal Reserva se você ainda não tiver inscrito e, é claro, faça tudo o que você puder fazer, lembrete, ativa o sininho, para que a gente faça bastante barulho e espalhe esse vídeo aí, YouTube afora. E para quem está perguntando, né, algumas pessoas ainda não sabem, nosso canal foi deletado injustamente, já estamos recorrendo. É provável que nessa semana que vem, ou até mesmo na próxima, a gente já tenha novidades, beleza? Então, obrigado aí a todos pelo apoio e, como eu disse, sem mais delongas, vamos entrar aqui no Ethereum. Bom, família, muito se fala sobre essa ação positiva, né, recente do Ethereum, a resiliência em relação a um período em que o Bitcoin retestou US$ 100.000 no curto prazo e, é claro, aqui no gráfico semanal do par Ethereum-Bitcoin, medindo a força dessas duas criptomoedas entre si, o Ethereum aparentemente ele chega num ponto de suporte que parece ser bastante interessante para o início, né, de uma reversão contínua aqui. E as pessoas começam a falar, agora é difícil ignorar o Ethereum, o engajamento semanal do Ethereum atingiu um recorde histórico, quebrando recordes anteriores. Fala isso, tem a questão, né, do Ethereum ele ser líder, responsável aí de 60% pelo nicho, pelo segmento de RWA dentro de blockchain. Então, família, tudo isso que eu falei é importante, né, chama de fato atenção, mas vamos deixar um pouco, né, as emoções de lado e entender primeiro o que acontece aqui no curto prazo, e em seguida eu vou justificar melhor a minha tese do que precisa acontecer, só ressaltando, né, no caso, o Bitcoin performar positivamente mais uma vez. Então, no curto prazo, o Ethereum ele parece preso, né, abaixo dessa resistência aqui de US$ 2.600, resistência essa que é um ponto aqui de confluência em que a gente tem muitos toques, não só de resistência, mas também como suporte em alguns momentos. E como a ação de preço, né, vem reagindo de baixo para cima, a gente encontra essa zona como resistência localmente. Mas antes disso, né, até para que a gente entenda essa reação do Ethereum, né, no par Bitcoin e essa reação de preço também coincidindo, né, com essa reação no par Bitcoin, ou seja, o Ethereum saindo de US$ 1.500 até US$ 2.600 aproximadamente, o que aconteceu? Bom, pois bem, na minha opinião, isso tudo foi resultante, né, da correção que o Bitcoin fez no curto prazo, ou seja, o Ethereum vai lá para os US$ 1.500, que uma onda de medo atinge o mercado, o Bitcoin vai ter US$ 74.000, comenta-se sobre um possível bear market e óbvio que isso atinge de maneira mais forte o mercado das altcoins, levando o Ethereum, inclusive, para essa zona em que ele encontrou suporte, para o nosso último fundo no par Ethereum Bitcoin. Pois bem, a partir do momento em que o Bitcoin mostra o caminho, né, ou seja, o caminho da alta, mostra em que a bull run ainda está acesa, ainda está ligada, e sai dos US$ 74.000 para realizar uma nova máxima histórica em 2025, aí eu estou falando arredondando, né, dos US$ 112.000, é exatamente o momento em que o Ethereum também encontra seu fundo no par dólar, próximo de US$ 1.500, e faz a sua reação até US$ 2.600. A questão é que, como a sua correção também foi mais profunda, na hora em que o Ethereum recupera, depois do Bitcoin ter indicado o caminho, ele também faz uma recuperação maior, realizando esse fenômeno que a gente está vendo, imprimindo essa vela verde aqui gigante, recuperando parcialmente, né, o Ethereum no par Bitcoin, recuperando parte dessa desvalorização que ele vem tendo aí ao longo de anos. Pois bem, então o que eu estou querendo dizer, e ainda vou reforçar, é que a recuperação, não só a queda, né, mas principalmente a recuperação do Ethereum, ela se deu por conta da recuperação do Bitcoin. E a questão é, será que com o Bitcoin parado na zona de consolidação dele ali de 105 a US$ 102.000,
Será que o Ethereum vai romper esses 2.500, $2.600? Essa zona de resistência aqui, não só pelos toques, mas o VRVP também me mostra, tá, que é uma zona difícil de ser rompida sem que a gente tenha mais estímulos do mercado. Por exemplo, podem ser externos, né, como o corte da taxa de juros, como a política do Fed em relação ao seu balanço, mas se a gente for pensar em estímulos de dentro do mercado, eu acredito que essa zona será rompida, por exemplo, se o Bitcoin buscar uma nova máxima histórica, ou pelo menos se ele se direcionar aos $112.000, a gente tem chance de momentaneamente o Ethereum reagir e aí desafiando, na minha opinião, o outro ponto importante a ser rompido, que é essa linha de tendência de alta que o Ethereum encontrou suporte desde 2022 e foi perdido exatamente naquela onda de pânico, naquela onda de medo que trouxe o Bitcoin para $74.000 e o mercado das altcoins muito mais para baixo. Eu acabei não falando, mas vale destacar, a gente também tem aqui, muito próximo desses 2.600, 2.550, a média de 200, tá, no gráfico diário. Então, esse ponto, para mim, ele tem ali, de certa forma, uma espécie de dupla resistência. E no mercado ali parado, sem grandes estímulos, eu particularmente não acho que o Ethereum vá romper isso sozinho. E como eu disse lá no início do vídeo, não necessariamente, né, a gente precisa ali, nesse instante, né, para que a gente tenha uma força positiva do preço do Ethereum no curto prazo, a gente não precisa que tenha corte de taxa de juros, a gente não precisa que tenha o quantitative easing. O que a gente precisa é de uma ação positiva de preço no gráfico do Bitcoin. E como eu te prometi, eu vou te provar isso. Bom, eu já te mostrei que o rally recente do Ethereum coincide, tem uma lógica, né, de movimentação diante do que o Bitcoin fez, não só a correção, mas a valorização. Pois bem, se a gente for pegar esse movimento aqui de novembro, tá? Finalzinho de outubro, novembro de 2024, que o Ethereum sai de $2.500 e vai para os $4.000. O que será que acontecia com o Bitcoin? Pois bem, de outubro, do finalzinho de outubro, tá, de 2024 até novembro de 2024, já adentrando ali o período de dezembro, o Bitcoin rompia a sua máxima histórica do ciclo passado de maneira ali consistente, né, de maneira prolongada, e isso trouxe o mercado como um todo para cima, inclusive o Ethereum. E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, pegar esse período aqui de outubro de 2023, novembro de 2023, o Bitcoin fazia o quê? Exatamente a mesma coisa. Rompia zonas estruturais muito importantes, zonas essas que, assim que rompidas, demarcavam muito claramente, ou mais claramente, que começava ali uma bull run. O Bitcoin rompeu ali os $30.000, que foi também o fundo do meio do ciclo de alta, tá? Lá de 2020, 2021 do Bitcoin. Para a gente trazer mais informação para essa análise, repare que em outubro e novembro de 2023 e em outubro e novembro de 2024, movimentos esses que coincidem, né? Momentos esses, desculpa, que coincidem com a alta de preço do Bitcoin, nós temos também uma queda na dominância das duas principais stablecoins de dólar no mercado, ou seja, o USDC e o USDT têm queda na sua dominância. E o que a gente vem tendo, tá? Desde abril, tá? Desde o fundo do mercado do Bitcoin, né, do meio do ciclo, momento esse em que o Bitcoin sai de 74 para a máxima histórica recente e também o Ethereum mostra sua recuperação, o que nós temos é também, tá, uma tendência de queda na dominância dos dólares digitais no mercado. Tendência essa que, se for prolongada, tá, pode dar continuidade, pode trazer combustível não só para o Bitcoin realizar novas máximas, mas também para o mercado das altcoins acompanhar. E é exatamente o que eu estou falando nesse vídeo. Se você ainda não acreditou, eu vou pegar aqui, né? Porque se fala muito da dominância, mas a dominância do Bitcoin, sim, ela é um ponto muito importante de análise. Mas o que eu já falei também, e eu tinha até um vídeo no canal antigo, né, que a gente deve recuperar se tudo der certo, mas eu tinha um vídeo falando que as altcoins elas não sobem somente na altcoin season. A altcoin season, ela é demarcada por um momento em que o mercado está em euforia e o Bitcoin não está absorvendo a maior parte do capital dentro do mercado.
ou seja, sua dominância está não só em tendência de baixa, mas também muitas das vezes abaixo de 50%. Só que não foi dessa forma que o mercado das altcoins subiu recentemente. Eu vou te mostrar. Olha, aqui a gente tem o gráfico total 2, ou seja, eu estou excluindo o Bitcoin do mercado, mas eu vou botar a ação de preço do Bitcoin aqui do lado, ou seja, eu estou vendo o mercado das moedas alternativas, mas eu tenho aqui na minha tela como norte a ação de preço do Bitcoin. Então, repare que não só em outubro e novembro de 2023 o Ethereum performa bem, mas o mercado como um todo das moedas alternativas, das altcoins, performa bem. Por quê? Porque o Bitcoin estava subindo. Aí você vai falar, pô, Mário, mas a dominância do Bitcoin devia estar caindo. Não estava. A dominância do Bitcoin vem subindo, tá, consecutivamente e constantemente desde novembro de 2022. Por isso que a gente vem falando que não tem altcoin season ainda. Mas isso não significa que o mercado das altcoins não vai valorizar, tá? Isso por conta, na minha opinião, da ganância do ser humano, pelo fato de você sempre querer ganhar mais. Então, quando o Bitcoin começa a roubar os holofotes, né, quando ele começa a chamar muita atenção, essa luz ela respinga para o restante do mercado. Não de maneira constante, consecutiva, de maneira até que o mercado brilhe mais que ele. Não, porque a dominância do Bitcoin está subindo. Mas vamos lá, deixa eu limpar o gráfico mais uma vez. Reparem que em outubro e novembro de 2024, o mercado total 2, tá, também explode, saindo de 800, 700 bilhões para 1,5 trilhão, 1,6 trilhão. E o que aconteceu com a ação de preço do Bitcoin? Aqui na linha alaranjada também explodiu, inclusive atingindo novas máximas, né? Indo lá pela primeira vez para os 109 mil dólares. E a dominância, Mário? A dominância continuava crescendo. Tudo bem que a gente teve ali um ligeiro pullback, mas essa não era a direção contínua, né, em que a tendência seguiria. Foi aqui, inclusive, que muita gente chamou a tal altcoin season. Mas não é uma altcoin season, é simplesmente o Bitcoin puxando o mercado, levando para novas máximas históricas, trazendo o nosso sentimento de euforia para a flor da pele que respinga no mercado das altcoins. Eu vou até mostrar para vocês, eu botei aqui um indicador na tela, que é o Crypto Fear and Greed Index, já no TradingView, tá? Reparem que esse movimento de alta prolongada, a gente chega a atingir aqui a ganância extrema, o 82, exatamente quando o Bitcoin bate ali a sua máxima, ou melhor, atinge níveis de máximas históricas naquele momento. Mais uma vez, na nossa máxima em 109, a gente fez a mesma coisa. Atingiu lá em novembro e dezembro, ganância, altcoin season disfarçada. Mas o que aconteceu aqui, que empurrou o mercado não só do Ethereum, mas das altcoins como um todo para cima, foi o Bitcoin valorizando de preço, né? Atingindo também, né, atingindo níveis maiores de euforia, quando ele ultrapassa e faz uma nova máxima histórica. Então, isso traz a gente, né, para o momento presente. Mais uma vez, dominância não caiu aqui quando o Bitcoin bateu 112 mil dólares. Veja bem, tá? Bate 112 com a dominância lá em cima e, mesmo assim, isso já fez o mercado total 2 se recuperar aí relativamente. E aí, só botando para vocês rapidinho na tela o gráfico total 3, tá? Que exclui o Bitcoin e o Ethereum. Esse padrão também não muda, tá? Sempre que o Bitcoin na linha alaranjada sobe de preço de maneira, né, representativa, o mercado das altcoins acompanha, tá? Mais uma vez, a gente teve essa correção aqui no mês de 2024. Outubro e novembro, o que acontece? Bitcoin explode, total 3 vai junto, febre das meme coins. Mas a dominância do Bitcoin, por mais que ela tenha recuado aqui, a tendência continuou o seu crescimento. E aí, eu repito, eu acho que a tendência da dominância do Bitcoin ainda é subir. Mas isso não invalida, mais uma vez, uma alta do mercado das altcoins. Se o Bitcoin romper mais uma vez máximas históricas, tá? Ou seja, ir para 115, 120 mil dólares, isso vai trazer o mercado das altcoins para cima, mas não será uma altcoin season. Então, para mim, será tempo de Ethereum, será tempo de Solana, será tempo de várias altcoins quando o Bitcoin romper essa nova máxima, mas principalmente a gente pode chamar tal altcoin season quando a dominância dele, tá,
cair, como a gente já viu em ciclos passados, né, em que a gente teve, de fato, uma altcoin season confirmada. Mas, é claro, a gente pode trazer também como pilares importantes o corte da taxa de juros, tá, que é um estímulo a mais para o mercado de risco, e o Bitcoin hoje em dia, de certa forma, até mesmo para BlackRock, desculpa, é colocado como um ativo off-risk, um ativo de baixo risco. E, é claro, o Fed mudando de QT para QE, então isso seria importante. Mas não, o mercado das altcoins não está preso a isso, tá? Reafirmo, se o Bitcoin romper a sua máxima histórica e se dirigir para novas máximas, preços ainda não vistos, teremos um momento positivo para o mercado das altcoins. Eu acabei de te mostrar, tá? Sempre que o Bitcoin puxa, o mercado acompanha, seja para cima ou para baixo. E, é claro, quando o Bitcoin parar de liderar o mercado, tá? Começar a baixar essa dominância, aí a gente pode sentar e conversar sobre altcoin season de uma vez por todas. Então, família, muita cautela com a euforia dentro do mercado das altcoins agora, mas se você está eufórico com o Bitcoin, se você acredita que ele vai bater novas máximas, as altcoins têm tudo para reafirmar sua recuperação definitiva, né, voltando para valores anteriormente vistos, no caso do Ethereum, né, nesse vídeo, os $4.000, e até mesmo capacidade para posteriormente, com melhores condições, né, com o Bitcoin deixando de ser o maior motor desse mercado, aí sim fazer novas máximas históricas. Eu espero, família, que vocês tenham curtido esse vídeo, essa explicação, né, dos movimentos de alta do Ethereum, por que eu não estou extremamente bullish agora com rompimento a qualquer momento por notícias de dentro do mercado das altcoins. Então, se eu estou bullish, é porque o Bitcoin, sim, tem condições de, quem sabe, romper a sua máxima. Mas, enfim, de qualquer maneira, a intenção desse vídeo era mostrar que nem tudo está perdido no mercado das altcoins, muito pelo contrário, principalmente porque se tem uma luz no fim do túnel desse mercado, é o próprio Bitcoin, está dentro do mercado das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço, família. Deixa o seu like, não se esqueça. Até a próxima e fui.